Fala galera, beleza? Estamos no ar, trazendo aí mais uma reflexão que pode agregar ou não a nossa vida. E o nosso tema de hoje é amor platônico. Ah, mas o que isso aí tem a ver com medicina? Calma. Se assistir tudinho, vai conseguir conectar. Se não assistir, vai ficar na curiosidade. Quem aqui de vocês já teve amor platônico ou não só teve uma vez, né? Mas vivia tendo anualmente amores platônicos? Bota aí só para eu fazer uma pesquisa científica pra gente postar no congresso. Essa definição de amor platônico a gente faz de maneira equivocada, né? A galera que entende melhor aí de filosofia, platônica não sei o que, não sei o que, não sei o que lá e tal. Mas vocês entendem do amor platônico que eu tô falando, né? Aquele que um amor impossível, aquele amor ideal. Tipo assim, tu conhece uma característica da pessoa, uma, duas ou três, aí tu já, caraca, essa pessoa é a pessoa que é minha alma gêmea. Vou te dar um exemplo. Meu time é Corinthians. Qual é teu time? Vasco. Não, mulher. Fala que é Corinthians pra gente poder fazer o negócio aqui do quadro. Mas se é Vasco. Oi, tudo bem? Meu time é Corinthians. Qual que é o seu? Corinthians. Corinthians mesmo? Sério? Sério? Quando eu era criança, a minha pasta de dente preferida era aquela close-up vermelha. Era boa até de comer. A minha também. Sério? Close-up vermelha? Sério. Rapaz, isso aí acontecia muito era em escola, né? A criança... qual é o teu desenho preferido? Ela, o meu também. Aí tu, caraca. E o teu time? O meu também. Eu moro em tal bairro, eu também. Tu, caraca, a alma gêmea existe mesmo. Muito obrigado pela participação na enquete. Como vimos, grande maioria disparado na frente já passou por essa situação. Aí outra coisa também acontecia muito era... Me esqueci. E aí, lembrei, quem é de amor platônico, às vezes só fica mudando o personagem, mas pula de amor em platônico e amor em platônico, né? A pessoa chega na escola, uma nova escola, eita, por que eu vou me apaixonar esse ano, hein? E o que é que isso aí tem a ver com medicina então, hein? Vamos fazer o link. E será que existe especialidade platônica? Essa é a nossa reflexão de hoje. Você que se apaixonava todo ano por alguém, você que chorava escutando KLB, Vanessa Camargo, não sei o que, você tem grande chance de idealizar também um caminho na medicina. Isso é um erro. Eu cometi esse erro. E vou falar já por quê. Isso é um erro. O cara se fecha, fecha o espectro dele, olha só e fica focado só no amor platônico. Eu tava no ciclo básico, anatomia dos ossos, não gostei muito não. Anatomia do músculo, anatomia dos vasos, isso aqui é legal. O que mexe com vaso, hein? Cirurgia vascular, legal. Aí, rapaz, vou prestar prova para Liga de Cirurgia Vascular. Sempre achei cirurgia interessante. Liga de vascular, fazer prova para outra liga também, para outra. Vamos ver qual que eu passo, né? Amigo, a prova que eu me dei bem, a prova que eu saí e foi difícil até, apertado e tal, e eu consegui passar de cirurgia vascular. Aí rapaz. Não, eu achei a anatomia dos vasos legal. Cirurgia eu já achava interessante. E a liga que eu passei, a primeira liga foi cirurgia vascular. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. A primeira cirurgia que eu entrei na minha vida, que eu entrei em campo, foi aneurisma de aorta abdominal. Aí rapaz, então é isso. Pronto, fechei a faculdade. É cirurgia que eu quero. Fui embora. Chegou no internato,
eu comecei a pensar assim, rapaz, será que é mesmo? Será que é cirurgia mesmo? Aí, meu amigo, aí deu aquela tremida na base, né? Pensei em várias outras especialidades. E aí, o mundo caiu. Aquilo ali, meu amigo, me gerou sofrimento, não saber qual especialidade seguir. Quem acompanhava o Snap na época, lembra que eu falei de várias especialidades. E aí, caraca, eu fiquei aquilo esquentava na minha cabeça, por não saber qual especialidade seguir. Qual foi o problema? No fim das contas, aos 45 do segundo tempo, eu decidi cirurgia mesmo. Mas qual que foi o problema? Eu me fechei a faculdade todinha, pensando em vascular e tal, e não me permiti conhecer as outras. Não me permiti, entendeu? Não me permiti me imaginar como seria se eu fosse tal especialidade. E aí, isso que foi o erro que eu cometi, eu achei. Boa parte da faculdade. Quem chega querendo uma especialidade e se fecha para ela, ele nem aprende direito os outros assuntos. Cardiologia, eu quero ser cardiologista. Eu quero ser ortopedista. Não, quê? Oftalmo? Não vou nem ir. Eu vou faltar, né? Aí o cara fica se enganando. Porque aí, como ele se fecha, e além dele não vivenciar, ele não vai com aquele olhar de quem quer experimentar aquela especialidade, né? Ele já pensa na dele, ele vai lá só cumprir tabela, quer focar no cursinho, quer focar na prova de residência e pronto. Isso é um erro muito grande a quem já está com a sua especialidade platônica desde sempre. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, professora de cuidados paliativos, geriatria da USP, ela disse que ela, no internato dela, na faculdade, ela rodava em cada especialidade. Quando ela vivenciava aquela especialidade, ela vivenciava como se ela fosse se tornar aquela especialista naquela área, né? Então ela rodava na cardiologia como se fosse virar cardiologista, na endócrina como se fosse endocrinologista. Isso aí com certeza deve ter sido a melhor coisa que ela fez na vida dela. Que ela aprendeu muito de tudo, teve uma base muito boa e realmente sentiu qual que ela gostava. Porque ela viveu cada área como se ela fosse fazer. Então o cara se ele se fechar, quiser só aquela e der certo, beleza. Mas se ele ficar, rapaz, eu devia ter conhecido melhor outras. Aí, meu amigo, vai gerar muita dúvida nele, porque ele não vivenciou outras especialidades, aí vai gerar sofrimento. E aí o cara vai ficar naquele estresse, não saber o que quer e tal. E aí pode demorar, às vezes, um tempão para decidir qual é a especialidade que ele se encaixa melhor. Não é nem qual é a especialidade ideal, não, viu? Esse negócio de, eu nasci para ser anestesista. Não, bicho, isso é especialidade, pô. É a escolha mais racional possível. Não é platônica, não. Lógico, tem o que tu gosta de estudar, de vivenciar, a vida que tu quer ter, o estilo de vida, o que tu gosta de fazer, né? Se é mão na massa, se é ambulatório. Eu fiz uma série disso aí no YouTube. Depois vocês podem até olhar lá no canal. Agora, eu não estou cometendo esse erro. Agora, na residência de cirurgia, eu estou vivendo cada rodízio como se eu fosse me tornar um especialista naquela área. Eu rodei lógico, minha primeira opção ainda era a vascular. Porém, eu rodei na urologia como se eu fosse ser urologista. Eu gostei demais, bicho. Tá entre as minhas possibilidades. Rodei na cirurgia de cabeça e pescoço como se eu fosse fazer cirurgia de cabeça e pescoço. Gostei também pra caramba. Tô gostando, né? Tô rodando. Eu rodei na cirurgia plástica como se eu fosse ser cirurgião, como se eu fosse me tornar cirurgião plástico. Cara, gostei também, mas não, já descartei. E aí começa a tu sentir realmente o que tu tem afinidade ou não, como é que a rotina que tu quer ter. Então, na residência de cirurgia, eu não estou cometendo esse erro da especialidade platônica. Quero vascular, eu vou só focar na vascular e dane-se o resto. Não, eu estou me deixando pensar como se eu fosse ser aquele especialista em outras áreas, né? Como se eu fosse me tornar especialista em outras áreas. E aí, esse é o conselho que eu dou para quem está no internato, para quem está na faculdade. Se permitir, se imaginar, se for especialista naquela área que ele está rodando, como é que ele vai aproveitar aquele rodízio? Se um cara que é oftalmo e roda na gastro, ele roda nem ligando. Quem que é gastro e roda na gastro, roda absorvendo tudo. Então, o conselho que eu dou, todo mundo que for rodar qualquer que seja a especialidade, roda pensando como se fosse ser especialista naquela área. Porque tua retenção, absorção e tua real noção daquela experiência ali vai ser muito mais proveitosa. Essa foi a reflexão de hoje, viu? Grande abraço a todos. Amor, I love you. Amor.
Rapaz, quando eu era criança, a minha pasta de dente preferida era aquela close-up vermelha, que era gostosa até pra comer. E tu? É de menta. Oh,